Nosso conhecimento sobre essa pirâmide em particular é bastante direto. A pirâmide abrigava os corpos de diferentes faraós e também era um local onde as pessoas podiam trazer oferendas aos falecidos. Na verdade, os antigos egípcios acreditavam fortemente que ela ajudava os faraós em sua jornada segura para o pós-vida. Mas, em tempos recentes, descobrimos que é muito mais complicado do que isso. A estrutura da pirâmide e o complexo de pirâmides em Gizé são um local magnífico de se contemplar. Foi um projeto tão desafiador que levou 3 diferentes faraós para ser concluído. A pirâmide mais ao norte, mais antiga do grupo, foi construída para Kelps. A pirâmide do meio foi construída para Kefren, enquanto a pirâmide mais ao sul e última a ser construída foi a de Miquerinos. A pirâmide de Kelps, mais conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé, é provavelmente a estrutura individual mais massiva já construída na Terra. Não é apenas o tamanho que impressiona, mas também a atenção aos detalhes em sua construção. Os lados da pirâmide se elevam em um ângulo preciso de 51 graus 52, o que não é uma tarefa fácil, e estão perfeitamente alinhados com os 4 pontos cardeais da bússola. Esse tipo de precisão é impressionante, especialmente considerando as ferramentas disponíveis na época. O núcleo da pirâmide é feito de blocos de calcário amarelado, que formam grande parte de toda a estrutura. Originalmente, ela era coberta com uma camada externa de calcário mais claro e liso, embora a maior parte tenha se perdido ao longo dos séculos. Por dentro, os corredores também são feitos desse calcário mais fino, enquanto a câmara funerária foi construída com blocos maciços de granito. Pode-se dizer com segurança que a construção da Grande Pirâmide é um verdadeiro enigma por si só. Aproximadamente 2,3 milhões de blocos massivos de pedra foram meticulosamente cortados, transportados e montados para criar essa estrutura, que pesa cerca de 5,75 milhões de toneladas. Olhando para ela, não há como negar que é uma obra-prima que demonstra a extraordinária habilidade técnica e as capacidades de engenharia dos antigos egípcios. Ainda mais impressionante é a precisão de seu artesanato. As paredes internas, junto com as poucas pedras de revestimento externo que ainda permanecem intactas hoje, têm juntas que são mais finas e precisas do que qualquer outra obra de alvenaria já construída no Egito Antigo. Toda a estrutura possui 2 entradas principais. A original, construída durante sua construção, e uma passagem forçada que foi criada posteriormente. Essas 2 entradas eventualmente se encontram em um ponto de junção dentro da pirâmide. A partir desse ponto, há 2 caminhos principais a seguir. Um deles desce até a câmara subterrânea, que está localizada profundamente abaixo da pirâmide. O outro caminho sobe, levando à impressionante Grande Galeria, que é um corredor longo e inclinado. Ao chegar à Grande Galeria, há 3 direções diferentes que se pode tomar. A primeira opção é um poço vertical que desce, passando por uma pequena câmara conhecida como a gruta, antes de eventualmente se conectar novamente. É uma coisa se fascinar pela estrutura em si, mas outra é considerar a quantidade de mão de obra e esforço que foi necessário para construir essa estrutura massiva. O historiador grego Heródoto nos oferece um relato interessante sobre a construção da Grande Pirâmide. Segundo ele, levaram cerca de 20 anos para concluir este projeto, exigindo o trabalho de 100.000 homens. Esse número parece plausível quando se consideram as condições de trabalho e a natureza sazonal da vida agrícola na época. Também se acredita amplamente que esses trabalhadores eram, em sua maioria, agricultores que dedicavam seus esforços à construção da pirâmide durante um período específico do ano. Esse período seria quando o rio Nilo estava em cheia, momento em que as atividades agrícolas eram interrompidas porque todos os campos estavam submersos. Durante essa pausa, eles estariam disponíveis para contribuir com grandes obras públicas, como a construção da pirâmide. No final do século XX, no entanto, arqueólogos começaram a descobrir novas evidências que desafiaram a ideia anterior de uma força de trabalho sazonal massiva. Em vez disso, encontraram indícios que sugerem que uma força de trabalho menor e mais especializada poderia ter vivido e trabalhado no local de forma permanente. De acordo com essa teoria revisada, agora acredita-se que apenas cerca de 20.000 trabalhadores qualificados, apoiados por uma rede de pessoal adicional, seriam suficientes para concluir a tarefa monumental. Esses trabalhadores de apoio provavelmente incluíam padeiros para fornecer alimentos, médicos para tratar ferimentos, sacerdotes para realizar rituais e outros que garantiam que os trabalhadores tivessem tudo o que precisavam para se manterem produtivos. E, segundo a história, eles criaram a estrutura mais misteriosa da Terra.